boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está nos acompanhando. Hoje nós vamos trazer um tema que seria o criminoso vencendo a eleição. Mas já vai aí deixando o seu like, deixando o seu joinha aí, já vai compartilhando, se inscrevendo no canal Obra Missionária na Bahia e ative o sininho das notificações. E eu quero agradecer a Deus, agradecer a você que tem acompanhado o canal. Graças a Deus, em poucos dias o canal só tem crescido. Deus tem nos abençoado através da sua vida, que tem sido aí, que tem acompanhado aí os nossos vídeos, que tem compartilhado. Agradecendo também ao Ministério Assembleia de Deus, Missão Restaurando Vidas, pastor Edivan Cardoso, pastor vice-presidente, pastor Edivan Cardoso, presidente do ministério, vice-presidente, pastor Josias Andrade, nosso coordenador, pastor Gildomar, os nossos pastores Maírton, pastor Agnaldo, enfim, cada um de vocês, nosso muito obrigado. E quando você for comprar suas roupas, calçados de primeira qualidade, comprar ali o seu terno, procura nas redes sociais Gildomar Sapatos, entrega para todo o Brasil. E se você mora aí em Sumaré, aí no interior do estado de São Paulo, Hortolândia, você sabe que as suas compras é no Supermercados Andrade, que bom preço, economia de verdade é no Supermercados Andrade, que bom preço. E vamos à palavra de Deus em Mateus capítulo 27, do versículo 11 até o versículo 26, que diz assim: Jesus perante Pilatos. Jesus foi posto perante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nem uma palavra lhe respondeu. De modo que o governador estava muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhido pelo povo. Tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. Estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: Não entres na questão desse inocente, pois num sonho muito sofri por causa dele. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Crucificam. Pilatos, porém, lhes perguntou: Que mal fez ele? E eles mais clamavam: Crucificam. Então Pilatos, quando viu que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo: O seu sangue caiga sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Meus queridos, eu não podia deixar de estar aqui meditando com vocês nesse texto da palavra de Deus, numa época onde ocorre as eleições aqui no nosso Brasil, né? Para que você reflita um pouquinho, para que você pense um pouquinho quais são os princípios ao qual o seu candidato defende. Eu não vou falar explicitamente de política, eu vou falar da palavra de Deus, mas vê se está alinhado com aquilo que você acredita, porque as pessoas que você elege são seus representantes. Eu só coloco alguém para me representar se aquela pessoa ela for defender as pautas ao qual eu acredito, ao qual eu creio. Mas eu quero dizer de uma eleição muito tremenda, muito forte, que aconteceu em torno de 2000 anos atrás, que foi a eleição entre Jesus Cristo e Barrabás. Eu vou aqui meditar com vocês um pouquinho.
Jesus foi posto perante o governador e este o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Jesus, da forma que ele sabia muito bem que ele tinha que morrer numa cruz do Calvário, ele veio para o mundo com um objetivo. Deixa que eu abrir para vocês aqui um parênteses. Jesus Cristo, ele sempre existiu. Lá em Gênesis, logo no início, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e que de repente Jeová olha para alguém e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele dialogava com Jesus Cristo. Jesus Cristo se encarnou no ventre de Maria, porém antes no céu ele já existia. No Antigo Testamento, um dia eu dou um estudo mais aprofundado, ele é sempre mencionado como o anjo do Senhor, é a teofania do Antigo Testamento. E continuando o texto, a palavra diz assim, no versículo 12: acusados pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, nada respondeu. Aquela liderança que influenciava o povo era uma liderança corrompida com os seus próprios interesses. Eles não queriam saber aquilo que seria melhor para a humanidade, aquilo que seria melhor para o povo dele, mas eles tinham os seus próprios interesses. E como a maioria das pessoas elas são manipuladas, eu sei que você que está me assistindo é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sábia, que você não é, digamos, Maria vai com as outras, você é uma pessoa que você tem decisões próprias, porque você tem fórum íntimo, você tem uma consciência daquilo que é o bem e daquilo que é o mal. Mas naquele tempo muitas pessoas não tinham esse discernimento. Então os líderes religiosos eles estavam influenciando o tempo inteiro contra Jesus. Por que contra Jesus? Jesus ele pregava a paz, pregava sobre o amor, pregava contra a hipocrisia. O que é hipocrisia? É a arte de exigir dos outros aquilo que você não pratica, aquilo que você não vive. Esses líderes religiosos, esses líderes religiosos misturados com os políticos, os governantes na época, eles só tinham um objetivo: arrancar o máximo do povo. Então eles queriam que o povo estivesse cego. E Jesus falava muito sobre justiça. E algo que eles não suportavam era a respeito de justiça. Porque eles eram pessoas injustas e já tinham colocado essa cultura nas pessoas de só simplesmente obedecer sem questionar. Toda unanimidade sem questionamento, ela é burra. O apóstolo Paulo, ele dizia assim, que tudo que ele pregasse era para consultar as escrituras, para verificar se ele tinha realmente falado a palavra de Deus. E hoje não é diferente na sociedade. Em tudo que você vai fazer, compara, usa o seu raciocínio, usa o seu bom senso. A palavra de Deus assim, que bem-aventurados que têm sede de justiça. Nós temos que desenvolver esse senso de justiça dentro de nós. Eu vou aqui logo já para o versículo 16. Ora, tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Barrabás era corrupto. A palavra de Deus não menciona exatamente qual eram os crimes de Barrabás, mas Barrabás era um líder muito popular. Barrabás era um homem popular, mas ele tinha sido condenado de uma forma justa, que ele era um criminoso. Aí onde que entra o tema, o criminoso vencendo a eleição. Entra esse ser aqui dentro da história de Jesus, que era Barrabás. Olha só, o versículo 19 diz assim: estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: não entre na questão desse inocente, pois num sonho muito sofri por causa dele. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Amós 3, 7, 8 diz assim que o Senhor não fará absolutamente sem antes revelar os seus profetas. Como que eu posso dizer? Existe um aviso para as pessoas, para cada decisão que você vai tomar. Existe, como que eu posso dizer, um aviso das consequências das suas decisões, das suas escolhas. E no caso Pilatos, ele foi alertado pela própria esposa que ela tinha tido um sonho que ele muito sofreu por praticar uma injustiça, que era condenar Jesus Cristo. E olha, a palavra continua, no versículo 20, os principais sacerdotes, os líderes religiosos persuadiram a multidão: ei, não deixa ser manipulado por ninguém, tenha você mesmo a decisão da sua vida. Tenha você mesmo uma consciência daquilo que você vai fazer. Seja em tudo na vida, seja inclusive até na escolha da sua salvação, que é a palavra de Deus. Os líderes principais, os líderes religiosos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus.
E o versículo 21, de novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam eles, a multidão, Barrabás. Aqui foi uma espécie de segundo turno. No primeiro turno, ali a multidão já tinha gritado que queria Barrabás. Ali foi reformulada a pergunta para que eles refletissem. E no segundo turno, de novo, Barrabás, ele venceu. Eleição é uma pauta onde se coloca alguma coisa em xeque para que as pessoas escolham um lado ou escolham o outro. E aqui foi colocado ali, no julgamento de Jesus, o que o povo queria? Cristo ou Barrabás? Mas acontece aqui, as pessoas muito dizem assim, a multidão escolheu a Barrabás. Não exatamente, a multidão foi persuadida, foi manipulada pelos governantes, pelos sacerdotes, pelos líderes. Ei, não deixa ser manipulado por nada na sua vida. Ei, o seu maior líder é Jesus Cristo. Você tem sim que ter um respeito pela tua liderança da sua igreja, mas vê se está em conformidade com a palavra de Deus, as opiniões, as pautas ao qual está sendo colocada. E o versículo 23, Pilatos, porém, lhes perguntou, que mal fez ele? E eles mais clamavam, crucifique-o. Quanto mais ele colocava ali a comparação entre o bandido, que era Barrabás, e Jesus Cristo, mais o povo influenciado, já tinha sido influenciado pela maioria, pelos líderes religiosos, mas sem refletir. É uma multidão que reflete uma opinião que não é dela. Ele só reflete aquilo que o líder, ou digamos, algumas pessoas tentam manipular. Não é hoje, digamos assim, parecido com a mídia, com a imprensa, que tenta sempre manipular as pessoas de acordo com os seus próprios interesses? Mas vamos continuar. A palavra de Deus nos diz assim, então, no versículo 25, respondeu todo o povo, o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Ei, deixa eu dizer para você, Israel tomou a decisão errada. O versículo 26, então lhe soltou Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Ei, aqui a palavra de Deus, ela nos mostra que a história, o desenrolar da história de Jesus e Barrabás nesse julgamento, e a multidão acaba sendo influenciada para que fosse Jesus Cristo condenado. E Pilatos, que podia fazer alguma coisa de eficaz a respeito desse assunto, a palavra diz assim que ele simplesmente lavou as suas mãos. Pilatos, ele lavou as suas mãos, tentando dizer assim que ele não tinha mais nada a ver com aquela situação. Eu e você, nós temos que ter lado, nós temos que ter sim a decisão, a escolha. Hoje o Espírito de Deus está te chamando, dizendo para você, ei, tu tens escolhido o meu lado? Tu tens escolhido agradar a sociedade, agradar, digamos, a pauta liberalista, ou tem sido um conservador conforme a palavra de Deus manda? Muitos dizem assim, fundamentalista é ser careta, não existe edifício, não existe construção sem um fundamento, não existe uma sociedade forte sem uma família forte. Família desestruturada leva pessoas a drogas, leva pessoas ao suicídio, leva pessoas a não ter um conhecimento daquilo que é o amor. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus possa fazer no seu coração aqui essa reflexão de Jesus Cristo e Barrabás. E depois Jesus Cristo é crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia, mas o que me chama a atenção é essa obsessão das autoridades em induzir o povo para condenar Jesus e soltar um criminoso condenado que era Barrabás. Então eu e você temos que tomar a decisão correta. Em tudo que você for fazer na vida, não seja influenciado por conversa. Pesquisa, se orienta. Se as pessoas tivessem ali tido uma curiosidade de pesquisar sobre quem era Jesus e quem era Barrabás, será que aquela multidão ela tinha gritado para que fosse Jesus Cristo crucificado? Fica com essa reflexão, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Já vai se inscrevendo, compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal aí, Obra Missionária na Bahia. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.